Podemos? Ai, podemos. Gente, oi, eu sou Rick Oi. Vieira Eu sou Marilis Cossenza. e esse é o primeiro episódio do Meu Amigo Artista. A ideia desse quadro é eu trazer aqui meus amigos artistas pra gente trocar uma ideia sobre a nossa trajetória, sobre os desafios, sobre o processo criativo. Eu tô tendo a honra de começar com a Marilice. Gente, inclusive eu tenho que falar uma coisa aqui. Marilice tem 10 anos de carreira, me respondeu na hora e super topou. 10 anos? Mas, né? 25. Ó, profissionalmente eu comecei em 2000. 2000 foi meu primeiro musical que eu ganhei dinheiro. Mas de fazer assim, antes eu já tinha feito teatro amador, mas profissional em 2000, vai fazer 26 anos esse Gente, ano. a minha idade, eu sou de 2001. Ops! Eu sou de Gente, 2002. então a gente já entendeu aqui que a sua arte é o teatro. Qual a sua arte, amiga? A minha arte principal é o teatro musical. Mas eu sou uma atriz que gosta de, eu falo, abrir o leque. Então eu já fiz novelas, eu já fiz seriado, já fiz e faço ainda dublagem, voz original, trabalhei como apresentadora, manipuladora de bonecos, teatro musical, teatro. Eu acho que o ator, e eu falo muito nisso, da importância do ator de abrir o leque e você não ficar só numa arte. Então, assim, a minha arte principal, que eu faço há mais tempo, que eu amo de paixão, é o teatro musical. Mas faço todas essas outras vertentes e que também tem a sua graça, tem o seu colorido, que são muito importantes. Eu não conheço uma pessoa que faça só teatro musical. Geralmente a pessoa faz de tudo um pouco, mas acho que existe uma questão de sobrevivência, né? De tipo assim, é muito difícil você ser artista aqui no Brasil e querer fazer uma única coisa só da sua vida. Isso é praticamente impossível, na verdade, impossível. né? Por exemplo, quando eu fui fazer novela, as pessoas acham que quando você vai pra TV, você vai ser essa pessoa que vai viver só de televisão. Mas é ilusão, porque na TV foi onde eu ganhei menos na época, ainda mais quando Olha você só, começa. gente, não fazia ideia disso. Ainda mais quando você começa, o salário é muito baixo, pelo menos na época que eu estava fazendo, e não mudou muito. Mas, claro, tem muitos atores aí de teatro, mesmo de teatro musical, que só vivem disso. Que vai Tem engatando mesmo, um atrás do outro? Tem. mas não são a maioria. É uma exceção, É né? uma exceção, infelizmente. E o teatro musical é uma das artes que paga melhor. Dentro de todas essas artes que a gente está falando, vertentes, o teatro musical é um dos que paga melhor, para você ter uma ideia. Até porque, né, no teatro musical você não apenas atua, como você tem que cantar, como você tem que dançar. É uma arte que está tendo muito apoio, né? Cada vez mais investimento das empresas, com apoio da Lei Rouanet, enfim. Mas para você ver que o teatro musical, que é uma das que pagam melhor, as pessoas não conseguem viver só daquilo, até porque não existe constância, né? A gente faz o projeto, acaba, aí você começa do zero tudo de novo, tem que batalhar. Então, uma coisa que eu falo muito, inclusive no guia, por exemplo, os testes para curtas universitários. Eu acho super importante fazer, porque principalmente porque na nossa área de artística, a gente vive muito de networking, você conhecer as pessoas. E esses curtas universitários são feitos geralmente pelas pessoas que lá no futuro vão ser os futuros diretores, os futuros produtores de elenco. Gente, olha a mente, olha a mente. Estão acompanhando o raciocínio? É muito importante fazer esse networking, participar desse curta, não apenas pelo networking, mas também ali você está praticando. Pela experiência, como gente, também isso é a muito audição. importante. Eu já fiz curta universitário e quando depois eu tive oportunidade numa produção profissional, era muito nítido, assim, você vê quem já estava mais preparado. E as pessoas notam, tanto que a primeira vez que eu pisei no set de gravação profissional, eu fui chamado já para outros dois, muito a partir da minha postura. Porque assim, gente, a primeira vez que eu fiz uma gravação profissional em audiovisual, eu apareci de costas, tá? Eu vou aproveitar essa deixa da postura, porque eu preciso falar para o Rick, e eu já falei para ele
no momento que a gente estava trabalhando junto. A gente fez teatro juntos, Sim. o musical O Palhaço da Sem Graça. Meu primeiro musical, gente. O Rick me chamou muita atenção pela postura dele, porque é um ator extremamente concentrado, dedicado, disciplinado. Acho que a palavra é essa. O ator que é disciplinado, ele já tá assim 50% na frente. Não é só talento, viu, gente, que faz uma carreira. Não. O povo acha que é só talento. Não é. Infelizmente, todo mundo deveria ser assim. Sim, mas é isso que você falou. Não basta ter só talento. Tem que ter outras coisas e disciplina é uma delas. Eu vou falar uma coisa, você pode ser muito talentoso. Se você não tiver postura, você não volta. Não, e o mercado é cruel, tá? Gente. Nossa. É cruel. O que você aprendeu de toda essa sua trajetória como artista? Qual é a lição que sempre fica assim pra você? A lição que sempre fica pra mim é prepare-se, estude. A insegurança vem da falta de preparo. Também é uma coisa que eu tenho aprendido nessa fase da minha vida, que disciplina também é renúncia. Quem faz teatro musical, né, Rick, que faz, geralmente a gente fica em cartaz de quinta, domingo, com 2 sessões, sábado e domingo no mínimo, né, os grandes musicais é assim que funciona, tem que ter essa renúncia para várias coisas. Não dá para sair de balada todo dia, porque você precisa estar com a voz. Gente, não dá pra sair de balada todo dia. Mari, repete, porque tem amigo meu que não entende. Por isso, porque a sua voz precisa estar plena, limpa. A sua energia tem que estar no máximo para que você consiga fazer aquelas 8, 7 sessões por final de semana, todas com a mesma qualidade. Sim. Eu estava em cartaz no Tarsila Brasileira, último musical da Cláudia Raia. E eu cantava Baquianas número 5 de Vila Lobos. É uma música que exige muito vocalmente. Então, durante todo o período de ensaio, até o período em que a gente ficou em cartaz, eu não bebi nem um dia. Porque eu queria que a minha voz estivesse plena em todas as apresentações. Olha claro que isso, não é só isso, né? Também é importante você dormir bem, cuidar da sua saúde. Se você toma todos esses cuidados, a chance de você fazer um espetáculo com padrão de excelência desejado é maior. Sim. Também tem uma questão de respeito ao público, né? Exato. Porque a pessoa pagou para estar ali, ela investiu o dinheiro e o tempo dela para estar ali prestigiando o seu trabalho. Então, acho que existe essa responsabilidade nossa de entender que a gente tem que dar o nosso melhor. Mas estou falando, a Mari é toda certinha, ela nunca fez isso. Já fiz, tá? Teve uma vez numa estreia, a minha personagem era, tipo, uma das principais. Na estreia teve uma festa, eu bebi todas e mais um pouco. Gente, ela se passou. No dia seguinte, eu me caguei inteira, foi desafinada do começo ao fim. O que o diretor fez? Beijo, obrigada, vai ser a próxima. Perdi o papel no final. Então, isso para mim ficou muito marcado na minha vida. E aí eu falei, nunca mais eu vou passar por isso. Olha, errou, mas aprendeu. Mari, qual foi o momento que você percebeu que, tipo assim, caramba, esse negócio de arte vai dar certo? Rick, eu sou uma artista um pouco fora da curva, vamos dizer assim, né? Eu faço arte desde os meus 5 anos. Eu comecei a fazer dança pequenininha. E ali na escola tinha as apresentações de final de ano. Aí comecei a dublar TT Espíndola em festas da cidade onde eu morava. Aí depois começaram os teatros na escola, teatro musical, e aí eu fui vendo que eu gostava muito daquilo. Eu sou do interior de da cidade de Passos, cidade do Celton Mello, interior sul de Minas, uma cidade pequenininha. E vim fazer faculdade aqui em São Paulo, fazer faculdade de administração de empresas. Eu sou formada pela FEA USP. Então, e você fala, mas por que você não fez artes cênicas? A minha mãe queria muito que eu fizesse artes cênicas.
que meu pai queria muito que eu fizesse administração. Que eles falavam para mim, vai ser difícil você viver só de arte, não sei o quê, você pode fazer administração e tocando isso em paralelo. Sempre tive esse lado racional muito forte, eu sempre gostei de fazer conta, sempre fui muito boa em matemática, eu gostava de brincar de vender em casa. Chique. Muito louco isso, né? Eu continuei fazendo aulas de dança, de sapateado, de jazz. E aí, a escola do Wolf estava abrindo aqui em São Paulo, fui assistir a um espetáculo dele e fiquei enlouquecida. Que até então eu não sabia que existia escola de teatro musical. Falei, meu Deus, eu quero isso para minha vida, né? Aí fui estudar no Wolf e aí a partir dali entrei para uma companhia num teste que eu fui fazer para o musical da Cláudia, que era o Beijo da Mulher-Aranha. Aproveitei, estavam divulgando um teste para uma companhia de teatro semi-profissional. Eu entrei para essa companhia, fiz vários musicais lá. E aí, dali para frente, eu fui fazendo um musical atrás do outro. Não tem paralelo a isso. Eu levava a minha carreira como administradora. Trabalhei na Credicar, aí virei trainee na Folha de São Paulo. E aí eu já estava indo muito bem na Folha, pegava as minhas férias, ensaiava os musicais, eu dava um jeito. Estava no Wolf, com uma peça que era o Garota Glamour, e o Wolf me convidou para fazer a novela Duas Caras. Na sequência disso, eu fiz a audição para o Tom e Vinícius, que era um musical com Marcelo Serrado. E aí começou, eu taurina, pé no chão, falei, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou viver? Na hora que acabar esse musical, o que eu faço? Ali eu já tinha conhecido meu ex-marido, que é meu sócio aqui na produtora. A gente está gravando aqui na Dume Filmes. O Rafael fazia novela também, resolvemos abrir a Dume e o Guia do Ator juntos. E aí que comecei a conseguir conciliar essas duas coisas. Hoje em dia, quando eu vou ensaiar, a minha equipe consegue dar todo esse suporte, eu vou acompanhando. E junto com isso, além dos musicais, né, eu gravei seriado, comecei a fazer dublagem, fiz Vila Sésamo, eu tenho uma personagem fixa na Vila Sésamo, que é a Hebe, que é Debbie. Oi, sou eu! Gravei vários desenhos com voz original e eu tenho essa facilidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Minha cabeça consegue planejar e coordenar isso, porque não é todo mundo que consegue. Você é basicamente uma pessoa que também se joga, né? Que não tem medo, assim, dos desafios. Você via as oportunidades, sim, e falava, não, vamos, é isso. Até hoje, Rick, eu faço isso. Eu sou muito, né, meu lado racional é muito forte também, de analisar a situação. Hoje, quando tem um trabalho, eu analiso 3 aspectos. Primeiro, vai ser um desafio artístico para mim? Segundo, financeiramente é interessante? E terceiro, estrategicamente para mim é legal? Você precisa dar o direcionamento para a sua carreira. Se você não sabe aonde você quer chegar, você vai ser levado para qualquer lugar. E eu acho que esses 3 pontos são muito importantes. É muito importante que dos 3, pelo menos 2 você considere. É um desafio artístico? Putz, é um papel super legal, muito interessante. A grana não é muito boa, mas estrategicamente vai ser interessante, porque vai me abrir portas. Sim. Financeiramente é interessante, não é um desafio artístico, é alguma coisa meio comercial, mas ali tem um diretor musical que eu quero trabalhar, ali tem uma coreógrafa que eu quero que conheça o meu trabalho, vá. Então, eu acho que é muito importante pensar nesses pontos para que você faça o melhor direcionamento possível da sua carreira. Uma dica muito importante. Se você puder, faça cursos com pessoas que estão no mercado atuantes. Quem é visto é lembrado. É importante que aquela pessoa conheça o seu trabalho de alguma forma. Claro que a gente sabe que tem picaretas e não picaretas. Estou falando daquelas pessoas que são honestas, bacanas, com o intuito de, olha, eu quero que quanto mais pessoas conheçam a minha arte, melhor. Isso vale para tudo. Faça curso ou aproxime dessas pessoas que estão atuantes no mercado. Isso vai fazer toda a diferença. Às vezes a pessoa, putz, o Rick fez curso com a fulana de tal, e aí lá na frente ele foi fazer uma audição e já olhou ele com outros olhos, porque ela sabe do potencial dele, ela viu ele o quanto ele rende nas aulas, porque às vezes em audição a gente não dá, né, nem 20, 10% do que a gente é por conta do nervosismo. Mari, e pra gente encerrar, me fala assim, 3 palavras que definem
esse momento atual da sua vida? Foco, calma e estratégia. E eu colocaria mais uma, que é experiência. Hoje eu tô com 47 anos. Eu já tenho 25 de carreira artística. E nesses 25 anos, tudo isso que eu aprendi me trouxe grandes lições importantes que me fazem ter mais calma, mais foco e agir de forma mais estratégica. Então, tudo isso graças à experiência. Quando a gente está começando na carreira, eu acho que tem uma coisa que é ansiedade. E Muita ansiedade. começou a falar comigo, gente. Nada mais é que a tentativa de controle. Então, não adianta você tentar controlar algo que não controla. O que você precisa fazer é a sua parte, e aí entra a minha parte como uma pessoa de muita fé. Gente, isso é uma coisa muito admirável da Mari, inclusive, que ela tem uma fé gigante e ela carrega isso para todo mundo que tá ao redor dela. Eu lembro que no musical que a gente fez, ela era a única pessoa que fazia questão de juntar todo mundo e ter um momento ali de troca antes da gente começar. Isso fazia uma diferença enorme. Uma outra coisa muito importante que eu aprendi na minha carreira é o poder da mente. Porque a nossa cabeça, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Por isso que às vezes no filme, né, tem uma cena triste, a gente chora. Então, quanto mais a gente conhece a nossa cabeça, porque a gente ouve muitos nãos na carreira, muitos nãos. E não deixe que um não defina a sua vida. E faça a sua mente acreditar em tudo aquilo que você quer dentro do seu coração. Ser um artista competente, talentoso, bem-sucedido e feliz fazendo a arte que você tanto ama fazer. Ai, gente, que tudo! Obrigada, Mari! Obrigada, amiga! Obrigado mesmo pela sua generosidade. Imagina, Rico. Eu espero que essa conversa tenha sido boa pra você. Pra mim foi maravilhosa. E eu ficaria horas. Ai, sabe o que eu queria que você fizesse? O Sabe da cantora. Ai, sabe! Gente, é isso. Muito obrigado. Essa é a Marilice Consenza, minha amiga artista. Beijo!